Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do 7º ano. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas de pintura. Então fiquem atentos, qualquer dúvida é só perguntar e eu conto com a participação de vocês durante a nossa interatividade. Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de pintura e a aula é 209. Então, dando início à aula, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença entre desenho e pintura? Provavelmente sim, né? O desenho, ele geralmente é feito por um lápis de grafite, ou um lápis, ou então um carvão. Já a pintura, você necessita de tinta. Você desenha, faz primeiro o seu desenho e depois faz a sua pintura. Então, existem várias técnicas de desenho. Para você fazer um desenho, você vai escolher que tipo de material você vai precisar. Onde você vai desenhar? Então, isso é o suporte da pintura. Eu vou desenhar no papel. Eu vou desenhar no papel fino, no papel de desenho, num papel canson, que é um papel mais duro, próprio para desenho. Eu vou desenhar numa tela, que é um tecido. Vou desenhar em madeira, na parede. Então, para cada suporte, existe um tipo de tinta adequado. Então, é importante que vocês conheçam um pouco esses materiais. Então, existem várias técnicas de pintura, existem vários estilos de pintura que em cada momento da história da arte, o artista ele vai precisar ali que tipo de material. Então, vamos agora definir o que vem ser pintura. Então, pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície. Essa superfície é o suporte, como eu falei para vocês, atribuindo tons e texturas. A pintura é diferente do desenho por usar pigmentos líquidos. O que é esses pigmentos líquidos? Então, é a tinta. Hoje em dia, você encontra diversos tipos de tinta. Você vai a uma casa especializada de desenho, de pintura, então você compra a sua tinta, ou tinta acrílica, ou tinta óleo, então tinta aquarela. Então existem vários materiais de desenho. E também existe também o suporte de pintura. O que vem ser o suporte? Geralmente recebe o nome de suporte a superfície sobre a qual podem ser feito um desenho, uma pintura ou uma colagem, como eu falei para vocês. Então vamos apresentar para vocês alguns suportes de pintura. Aqui pode ser o quê? Uma parede, não é isso? Mas, professora, nós podemos pintar na parede? Sim, existem técnicas de pintura. Vocês já ouviram falar no grafite. Então, é uma arte urbana em que os artistas eles utilizam o muro das grandes cidades para fazer sua arte. Então, para isso existe um tipo de tinta especial, que é o spray. E os homens da caverna, eles também já utilizavam a parede das cavernas, né, chamada pintura rupestre. Então, eles pintavam nas paredes e no teto das cavernas. E para isso eles produziam suas tintas com tintas naturais, com elementos encontrados na natureza. Pode ser folhas de árvore, carvão, areia, então eles banha de animais, então ele produzia a sua tela. E também existe um suporte que é a tela, né? A tela que os grandes artistas, qual é o tipo de pintura? Nós podemos pintar aqui com tinta óleo, tinta têmpera, então acrílica. Então o artista ele vai escolher o tipo de tinta que ele vai utilizar na tela. Então existem tintas próprias para a tela. Então vamos agora dar o conceito, o que vem ser técnicas de pintura. As técnicas de pintura podem estar associadas a materiais que utilizam para pintar e como esses materiais são diluídos e aplicados. Pigmento corante é o que dá cor à mistura. Tá? Esses pigmentos você pode encontrar já a tinta nas próprias lojas especialistas, ou então você pode produzir com elementos encontrados na natureza. O veículo é a substância que cola essa cor na base. Pode ser cola, pode ser óleo,
pode ser óleo de linhaça, e o solvente é que regula a espessura dessa combinação, que pode ser uma água. A gente vai agora assistir um vídeo que eu vou falar um pouco sobre as tintas naturais. Então, vamos ao vídeo. Então, hoje nós vamos produzir tintas a partir de pigmentos. Ou seja, vocês sabem o que são pigmentos? Então, pigmentos são elementos encontrados na natureza. Os indígenas, eles produzem suas tintas corporais a partir da mistura desses elementos, principalmente o urucum e o jenipapo. Além desses elementos, você pode encontrar também frutas, verduras, como por exemplo, abacate, cenoura, beterraba, também o carvão, além de folhas e flores. E na sua própria casa você pode encontrar esses pigmentos, ou seja, borra de café, açafrão e coloral. E é muito simples, esses são chamados os pigmentos. E também o aglutinante. O que vem ser o aglutinante? Pode ser a cola polar, essa que você utiliza na escola, além da gema do ovo, da clara e também do óleo. Então, a partir desses elementos do pigmento, do aglutinante, que são a cola, o óleo e também você pode utilizar um pouco de água. Nós vamos fazer uma mistura com um desses elementos que você pode encontrar na sua casa. Vocês podem ver aqui, nós temos esses elementos que é o coloral, o açafrão, o café e o carvão. E nós vamos fazer uma tinta a partir desse pigmento natural. Nós vamos utilizar o açafrão. Vamos pegar um pouquinho desse açafrão, vamos colocar nesse recipiente, como vocês podem ver. E a quantidade você vai verificar conforme a massa ficar bem homogênea. Você coloca aqui o aglutinante, que seria a cola polar, e você mistura. Vai misturando até você conseguir uma tinta bem homogênea. Vai misturando a cola com açafrão. E a quantidade vai depender de quanto você vai precisar dessa tinta, certo? E você pode colocar um pouquinho de água. E vai misturar. Bem, além desses elementos que eu falei para vocês, vocês também podem conseguir tinta com terra. E a terra, existem várias tonalidades de terra. Cada lugar, cada município, a terra tem uma tonalidade diferente. Existem terras acinzentadas, terras mais cinzas, esverdeadas. Então, você pode pegar também um pouquinho de terra, colocar cola e fazer sua tinta. Ó, aqui a nossa tinta já está pronta e você já pode utilizar. Então, vocês viram aí eu produzindo tintas a partir de elementos encontrados na natureza. E pode também encontrar mantimentos da sua casa, mas não vá pegar mantimentos da sua casa sem permissão dos seus pais. Então você pode encontrar as terras também, como eu falei para vocês, que existem várias tonalidades. Então, esse é chamado de pigmento natural. E vamos agora falar um pouco o que vem ser essas tintas naturais. Elas são feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e de terra colorida, combinadas a aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Aí nós usamos o aglutinante cola, mas também um aglutinante que vocês podem utilizar é a gema do ovo ou ovo inteiro, que é chamado de têmpera, que depois a gente vai ver. Para esse fim, se utiliza clara de ovo e sangue, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. Vamos agora ver duas imagens são duas produções feitas com tintas naturais. Aí a pintura indígena, que todos vocês conhecem, são grafismo indígena, que ela é feita principalmente com urucum, que é uma tinta, e o jenipapo. Então ela dá essas duas tonalidades. Então cada grafismo ele tem um significado diferente para cada etnia. E aí nós temos uma pintura pré-histórica, mas aí não seria mais uma pintura, seria
uma gravura, né, onde os primitivos eles pegavam um objeto pontiagudo, raspavam a rocha e faziam os seus grafismos, as suas pinturas. Vamos agora analisar o que vem ser a tinta têmpera. Ela pode ser aplicada em suporte com fundos coloridos. Você pode encontrar essa tinta têmpera nas lojas, mas você pode produzir a partir da gema do ovo ou do ovo inteiro, certo? Quais as características dessa tinta têmpera? Ela é resistente à ação do tempo, sua secagem é rápida, o que não permite a mistura das cores no suporte, então você não pode colocar uma outra tinta em cima da tinta têmpera. Seu efeito é brilhoso e transparente, é solúvel em água. Vamos dar continuidade. Mantém o registro das pinceladas, não sofre rachaduras tardias e depois de seca, as cores mantêm-se muito próximas à do pigmento original. Vamos analisar mais uma vez essa tinta. Assim, a gente vai dar agora exemplos de tinta têmpera. Vamos mostrar 3 obras famosas produzidas com essa tinta têmpera. Vamos então assistir? Então, aqui ao meu lado nós temos um exemplo de pintura com essa tinta têmpera. Nós temos aqui o Grito de Edvard Munch, tá? Ele foi pintado com tinta a óleo sobre tela. Isso aqui o suporte é tela, ou seja, tecido, e também tem a tinta têmpera, aquela que é produzida com ovo, certo? Como nós temos o exemplo. Nós temos também esse outro exemplo, que é forro da igreja de São Francisco de Assis, que também foi pintada tinta, né? O fundo, o suporte foi madeira. Então isso aqui é num teto, tá? Numa igreja lá de Minas Gerais. Então isso aqui é a Assunção da Virgem Maria, que ela foi pintada por um pintor brasileiro. E aqui nós temos a Vênus, né? O Nascimento da Vênus, que foi pintada por Sandro Botticelli, que foi um artista renascentista. Então ele foi produzido o fundo, o suporte é tela, ou seja, tecido, e a tinta também foi a tinta têmpera. Então são esses exemplos de obras famosas. Temos também essa outra pintura, que é a Última Ceia, que é de Leonardo da Vinci. Ela foi pintada também com tinta têmpera, certo? E o suporte foi uma argamassa, ou seja, ela foi pintada numa igreja, tá? Então ela foi pintada numa parede, o suporte dela, então, é uma parede. Então ela foi pintada numa argamassa, certo? Isso aqui é chamado também de afresco, quando é pintada nessa massa. Então, vamos agora analisar uma outra técnica de pintura. Então, o uso do carvão é o método artístico de desenho mais antigo que se conhece e, ao mesmo tempo, o mais simples. O material é feito de paus de madeira carbonizado, geralmente de ramos de salgueiro ou videira. Lápis carvão marcam com facilidade, proporcionando traços amplos e a possibilidade de cobrir grandes superfícies com sombras. Então você já conhece o lápis carvão, que é um lápis próprio para desenho também. E o lápis de cor? O lápis de cor, tenho certeza que todos vocês conhecem, que já pintaram na escola com lápis de cor. Bem, pintar com lápis de cor, sombreado, tracejado cruzado e tracejado circular. Podemos utilizar o pó do lápis de cor, a ponta afiada ou a ponta plana. Então, dependendo de como o lápis de cor é apontado, você tem efeitos diferentes. Então, você também pode pegar o pozinho e pintar. Se você pintar com bastante força, o tom vai ficar mais escuro. Se for mais leve, vai ser mais clarinho. Giz de cera. O lápis de cera pode ser duros ou macios e é de cores mais ou menos intensas e permite a aplicação de cores claras sobre cores escuras, o que pode criar efeitos de transparência ou de opacidade. Então, no giz de cera você pode pintar uma cor sobre a outra. Então, ele tem essa possibilidade. Tinta aquarela.
Um exemplo mais óbvio de pinceladas visíveis em aquarela é a técnica de desenho pontilhado, em que a pintura é inteiramente formada por pequenos pontos feitos com pincel de ponta fina. Então a aquarela já é uma tinta bem mais ralinha, então você pode ter esse efeito também de pintura com desenhos pontilhados, ou seja, tem um pontilhismo que é bem mais fácil produzir com essa tinta aquarela. E temos a tinta guache. Os pigmentos do guache, quando secam, parecem ligeiramente mais claros do que quando molhados. Esse fato pode tornar a combinação de cores numa tarefa difícil. Quando se aplica um material de forma densa, pode existir a tendência a rachar, ou seja, quando mais tinta guache você pinta na sua produção artística, ele tem a tendência a rachar. Então é aconselhável que você use pouca tinta para que o desenho fique mais com durabilidade. Tinta óleo. Pode-se aplicar camadas tão finas como as veladuras ou tão grossas quanto em pastos. A gente vai ver dois exemplos de tinta óleo com veladuras. Aí nós temos a Mona Lisa, que foi pintada por Leonardo da Vinci, que foi um pintor renascentista, e Impressão Nascer do Sol, que foi pintada por Claude Monet, que é um artista impressionista, que ele ficava observando a luz do sol para produzir a sua obra. Então o que importava aí era a luz no momento que se incidia sobre a paisagem. Então, e as veladuras? O que vem ser as veladuras? Esse método consiste em aplicar uma camada fina de cor transparente ou semi-transparente sobre outra geralmente opaca. Então, a gente vai ver um exemplo dessa arte aí, certo? Aí você pode ver que é uma camada bem fina que se passa antes de pintar a obra. Então esse é o efeito. E também temos um empasto. O que vem ser um empasto? É realizado através da aplicação de quantidade generosa de tinta espessa, podendo ser com espátula ou com pincel. Então nesse tipo de técnica, empasto, a tinta fica bastante grossa. Então, o que vem ser essa espátula? É um material de pintura, como se fosse mais ou menos no mesmo material do garfo, certo? Então, o artista ele faz a sua técnica de pintura e ela aparece. Então, a tinta ela fica bastante grossa. Então você vê esses efeitos na pintura. E depois, por último, nós temos o grafite. Dentro dos materiais básicos para se desenvolver as artes em grafite estão o látex, a lata de spray, além de outras ferramentas que emprestam e fazem a arte ainda mais viva. Um termo utilizado nessa modalidade artística é spot, local onde se desenvolve a arte do grafite. Então, como eu falei para vocês no início da aula, para desenhar essa arte, você precisa do quê? De materiais adequados. Então, para pintar com essa arte é considerada a arte urbana, que é pintada nos grandes muros da cidade, você usa o spray. E vamos dar um exemplo de 2 grafites. Então, aí vocês podem ver 2 grafites bastante coloridos, certo? Que é uma arte que é pintada nos grandes muros das cidades, mas com autorização do dono, certo? E a última, nós temos a body art, que é a arte do corpo, que é uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal característica o uso do corpo como suporte, a intervenção para a realização do trabalho artístico. Bem, a body art é a arte contemporânea. Por que arte contemporânea? Porque a arte contemporânea, o artista, ele procura os materiais inusitados. Então, o próprio corpo humano, ele já é um suporte, onde o artista ali, ele faz suas produções artísticas. Então, é chamada de arte contemporânea. E também a arte contemporânea faz parte da pintura digital. O que vem ser a pintura digital? Na pintura digital, o computador é nosso suporte, o programa é nossa tela e a mesa digitadora ou mouse é o nosso pincel. Então, hoje em dia, existem artistas plásticos que eles produzem sua arte no computador, que seria o suporte, né? Isso, e o pincel, como ele falou, é o próprio
mouse, né? Então, são essas técnicas de pintura, existem muitas outras, infelizmente nosso tempo é muito curto, não deu para falar muito. E agora vamos à nossa interatividade, vamos à pergunta da nossa DLI. Então, a primeira pergunta: o que é o pigmento corante de uma tinta? Então, vocês vão responder no chat. A segunda: selecione o suporte. Selecionar um suporte e produzir uma composição artística. Você pode utilizar os pigmentos naturais encontrados na sua escola. Então, vocês vão escolher um suporte. Vocês vão só escrever no chat, tá? Vão escolher que suporte vocês vão escolher e vocês vão pintar essa obra que é com tintas naturais, com pigmentos naturais. Questão 3. O que a técnica de pintura de Claude Monet tem em comum com a de Tarsila do Amaral? Então, vocês vão verificar esses dois artistas, né? O Claude Monet foi um artista impressionista e a Tarsila do Amaral foi também uma pintora que participou do movimento de arte moderna no Brasil. E a questão 4. Produzir 2 desenhos iguais e pintá-los com técnicas de pintura diferentes. Exemplo, selecionar lápis de cor e lápis de cera, ou tinta guache e tinta aquarela. Então, vocês vão só escrever no chat. Eu vou fazer 2 desenhos. Eu vou desenhar, por exemplo, uma maçã e vou pintar uma com tinta guache e outra com tinta aquarela. Então, vocês vão decidir isso, vão escrever no chat. Eu aguardo a participação de vocês durante a nossa interatividade. Até mais!
Então, voltamos para a nossa interatividade. Infelizmente, não houve interação, ninguém respondeu as nossas perguntas. Então, vamos agora fazer o comentário da primeira pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: o que é o pigmento corante de uma tinta? Então, a resposta é o que vai dar cor à mistura. Então, o objetivo dessa dinâmica local interativa é fazer com que o aluno relembre e compreenda que as técnicas de pintura podem estar associadas aos materiais que utiliza para pintar e como esses materiais são diluídos e aplicados, certo? Então, o exemplo: pigmento corante é o que vai dar a cor à mistura. Veículo, substância que cola essa cor na base. Aí nós demos o exemplo da cola polar, não foi isso? E também um solvente que regula a espessura dessa combinação, que pode ser a água. Então esse veículo pode ser, a gente deu o exemplo da têmpera, né, que é a gema do ovo, que ela dá essa base, né, na substância que é o veículo. E a segunda questão, vamos lá fazer o comentário. Selecione o suporte, selecionar um suporte e produzir uma composição artística. Você pode utilizar os pigmentos naturais encontrados na sua escola. Então, isso aí é pessoal, você vai selecionar. Se você selecionar um papel de desenho, então que tipo de tinta eu vou utilizar? Pode ser lápis de cor, pode ser lápis de cera. Já se eu pegar um papel mais grosso, como canson, eu posso usar a tinta guache ou uma cartolina, não é isso? O objetivo dessa DLI é fazer com que o aluno conheça as técnicas de pintura com pigmentos naturais abordadas na aula e utilize em suas produções artísticas usando a criatividade. E você pode usar também uma tela, mas você vai pregar também, vai comprar uma tinta própria para a tela, que pode ser acrílica também, tinta para tecido, e também os profissionais, os grandes artistas, eles utilizam a tinta óleo, né, que é uma tinta mais especializada. E a questão 3, o que a técnica de pintura de Claude Monet, que é um artista impressionista que a gente deu o exemplo ali na aula, aquela pintura Sol Nascente, e o que ela tem em comum com a obra de Tarsila do Amaral, que é uma artista brasileira, que ela fazia obras relacionadas à arte moderna. Então, resposta: a técnica em comum é o suporte, pois ambas foram feitas em tela e a tinta utilizada foi a tinta óleo. Então, os dois artistas, eles utilizavam o mesmo suporte, que é a tela, e utilizaram o quê? A mesma tinta, que é a tinta óleo. Então, o objetivo dessa DLI é fazer com que o aluno perceba os materiais, tinta e suporte utilizados nas pinturas e identifique as técnicas de pintura produzidas por artistas consagrados. Questão 4. A pergunta foi a seguinte: produzir 2 desenhos iguais e pintá-los com técnicas de pinturas diferentes. Exemplo: selecionar lápis de cor e lápis de cera, e tinta guache e tinta aquarela. Então, nessa 4ª questão, você vai perceber, por exemplo, esse desenho é pessoal, né? Portanto, ele deverá ser produzido 2 desenhos iguais e com tintas diferentes. O objetivo da DLI é fazer com que o aluno perceba que a técnica utilizada em um mesmo desenho ou pintura modifica totalmente a sua estética. Dessa forma, verifique a importância de cada técnica utilizada no seu desenho. Então, essa última questão é para vocês analisarem o mesmo desenho pintado com tinta diferente, a estética dele vai ser totalmente diferente. Então, observe o nosso caderno digital, vocês façam essas atividades, já que hoje teve pouco tempo, e aproveite o momento livre para fazer essas atividades. Então, obrigada pela participação, por assistir a nossa aula e até uma próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.